Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Relatos de Horror e Outros Contos Macabros. Por razões de privacidade, os nomes foram alterados ou omitidos. Ainda assim, depois de muitos anos, me atrevo a compartilhar esta história. Me considero uma pessoa cética quando se trata de eventos paranormais. Sou de Tijuana, no México, uma cidade na fronteira com o estado da Califórnia, e algo me fez questionar essa filosofia. Tijuana é marcada pelo incessante fluxo de imigrantes ao longo dos anos. Conheci muitas pessoas que tentaram cruzar ilegalmente para os Estados Unidos, mas que por razões variadas acabaram ficando por aqui, presas nesse lugar que considero como um verdadeiro limbo. Certa vez, enquanto trabalhava, notei que um colega parecia abatido, envolto em uma melancolia silenciosa. Aproximei-me e perguntei o que estava acontecendo. Ele hesitou por um momento. Depois respondeu: "Hoje faz 4 anos desde que cheguei nesta cidade. Posso te contar algo, mas por favor, não ria de mim." Aquele pedido me surpreendeu. Ele sempre foi um homem sério e contido. Quando começou a contar sua história, eu não imaginava onde ela nos levaria. Ele havia deixado sua terra natal, Durango, em busca do sonho americano como tantos outros. No início, sua travessia parecia comum. Como tantas histórias que já tenho escutado, Tijuana está cheia de relatos de pessoas que, na tentativa fracassada de cruzar a fronteira, acabam perdidas por aqui. Mas o tom de sua voz mudou quando mencionou sua chegada ao estado de Chihuahua. Foi ali que as coisas começaram a sair do controle. O motorista nos deixou em um ponto isolado, virou para nós e disse: "A partir daqui vocês vão a pé. Caminhem por 3 ou 4 horas na direção nordeste. Lá vocês encontrarão o acampamento onde o coiote estará esperando." Ele explicou que coiote era o termo para as pessoas que facilitam a travessia ilegal para os Estados Unidos. A princípio, tudo parecia dentro do esperado, mas era cerca de 4 da tarde quando o grupo começou a caminhar, e logo uma sensação de desconforto se apoderou de nós. Algo estava errado. Ele começou a notar que quanto mais caminhavam, mais profundamente adentravam na zona montanhosa. Eles estavam muito cansados, e aos poucos o silêncio entre eles se tornou mais denso, quase que opressivo. Aquela sensação de inquietude começou a dominá-lo. A desconfiança crescia a cada passo, e ele já não estava convencido de que seguir adiante era a melhor escolha. Histórias sobre coiotes abandonando migrantes à própria sorte não eram raras. Eles os deixavam vagando no deserto sem nunca chegar ao destino prometido. Após mais 1 hora de caminhada, já estavam completamente mergulhados na vastidão da serra. Não havia sinal algum de vida, nenhum assentamento, nada por quilômetros à frente. Ele disse que o silêncio da montanha, além de alguns animais, era simplesmente sinistro, cortado apenas pelo vento frio que começava a congelar seus ossos. Foi nesse ponto que meu colega e outro homem tomaram uma decisão: voltar. Eles sabiam que insistir em continuar poderia custar caro. Os demais se recusaram e seguiram adiante, desaparecendo na imensidão da paisagem árida. O outono trazia consigo um frio cortante e, conforme regressavam, o clima se tornava insuportável. Eles já haviam caminhado por cerca de 1 hora quando avistaram uma luz fraca no topo de um morro distante. A esperança reacendeu. Talvez fosse o coiote, talvez a travessia estivesse mais perto do que imaginavam. Com renovada energia, apressaram o passo e subiram o morro na direção da luz. Mas o que encontraram os encheram de desconforto. No topo, ao invés de um acampamento ou qualquer sinal de vida humana, havia apenas uma pequena caverna. A luz que viram parecia ter desaparecido. Nada indicava que alguém estivesse ali. Eles se entreolharam,
e com o frio intenso congelando suas decisões, tomaram uma escolha inevitável. Decidiram passar a noite ali, na esperança de que o amanhecer traria clareza sobre como voltar à estrada. O cansaço logo dominou e em poucos minutos ele adormeceu, mas o sono não trouxe paz. Ele acordou por volta das 6 da manhã, com o ar ainda gélido ao seu redor. A primeira coisa que notou foi a ausência de seu companheiro. Ele começou a ficar muito nervoso com aquela situação. Ele gritou o nome do homem, a voz ecoando pela caverna sem resposta. De repente, sentiu uma presença. Algo estava se movendo dentro da caverna, vindo do interior dela. Ele se virou rapidamente e ali, saindo da escuridão da caverna, estava seu companheiro. Mas algo estava terrivelmente errado. A caverna parecia muito mais profunda do que ele imaginava. Embora a entrada fosse estreita e baixa, com pouco mais de 1,5 metro de altura, o homem que agora emergia daquela escuridão não era o mesmo que havia entrado. Seu companheiro, que na noite anterior tinha cerca de 35 a 40 anos, agora parecia ter envelhecido décadas. Seus cabelos estavam completamente grisalhos, a pele marcada por rugas profundas e queimaduras, como se tivesse passado horas sob o sol escaldante. Haviam bolhas se formando em seu rosto, mas o que mais aterrorizou o meu colega foi o olhar vazio e o murmúrio incoerente que saía dos lábios do homem. Ele parecia estar perdido em algum lugar entre a loucura e a exaustão. Sem conseguir se manter em pé, o homem caiu no chão completamente exausto. Meu colega, aterrorizado e confuso, o deixou descansar por mais 1 hora antes de tentar acordá-lo, pois sabia que não podiam ficar ali de nenhuma forma. Conseguiu arrastar o companheiro para fora da caverna e desceram o morro, cambaleando em direção à estrada. Quando finalmente chegaram à estrada, o desespero e o frio os envolviam. Eles esperaram por cerca de 40 minutos, até que um caminhão carregado com fardos de feno apareceu no horizonte. O cansaço e o pavor eram visíveis no rosto de meu colega, mas ele reuniu forças para acenar e pedir ajuda. O motorista parou e juntos conseguiram erguer o homem debilitado, colocando na carroceria. O caminhão os levou até o povoado mais próximo. Assim que chegaram, procuraram o único médico da região. O homem estava em um estado alarmante. Após uma análise, mas não muito detalhada, o médico revelou algo bastante perturbador. O homem apresentava sinais de desnutrição severa e desidratação extrema, como se não tivesse comido ou bebido água por dias. Meu colega ficou atônito. Aquilo não fazia sentido, pois eles carregavam suprimentos em suas mochilas. A água e a comida estavam intactas. Então, o que havia acontecido naquelas horas de escuridão que eles passaram dentro da caverna? Mais tarde, naquele mesmo dia, o homem finalmente despertou seus olhos. Estavam vidrados. A expressão carregada era um misto de dor e medo. Ele olhou fixamente para meu colega e depois de alguns momentos de hesitação, começou a relatar o que havia acontecido. Sua voz tremia muito enquanto ele falava. Eu acordei de repente no meio da noite, escutando umas vozes, um vozerio vindo de dentro da caverna. Pensei que talvez fosse o coiote ou outros imigrantes. Eu me lembrei da luz que vimos do morro e decidi verificar. Ver se tinha mais alguém lá dentro, ferido ou precisando de alguma ajuda. O homem explicou que avançou na escuridão, sempre cauteloso, mas com muita curiosidade. Cada passo levava mais fundo na caverna, e conforme avançava, a vasta extensão daquele lugar o surpreendeu. Era enorme, muito maior do que parecia. E foi então que ele viu umas figuras ao longe, seres que pareciam humanos, mas ao mesmo tempo algo neles estava errado. E ele continuou a explicar. Eram pessoas, mas não como nós.
Eles usavam roupas estranhas, pareciam antigas, não eram daqui, nem pareciam pertencer a esta época. Suas peles eram incrivelmente brancas, quase pálidas demais, e suas vestimentas lembravam algo como um grupo de colonos, ou, sei lá, igual nos livros de história como conhecemos. E eles falavam uma língua que eu nunca ouvi antes. A atmosfera pesou ainda mais quando ele mencionou que uma dessas figuras o notou. Uma mulher alta, muito mais alta que ele. E por um momento, ela parou e fitou com olhos insondáveis. "Olá, Juan. Você deve estar cansado e faminto", disse a mulher. "Meu nome é Ângela. Tome, estas são para você." E deu-lhe 3 maçãs. Ele hesitou, mas se sentiu intimidado e dominado pela estranha aura daquela presença. Ainda assim, comeu uma delas. Ele disse, assim que dei a primeira mordida: "Uma dor lancinante percorreu meu corpo, como se meu interior estivesse sendo queimado. De dentro para fora, meus sentidos ficaram confusos e então vi uma luz cegante que me jogou no chão. Eu ouvi seu chamado de anos atrás, meu querido Juan", disse a estranha. "Agora vim cobrar a minha parte." Foi aí que comecei a me arrastar para fora da caverna e sentindo como se minha alma estivesse sendo arrancada. Meu colega, atônito com o que ouvia, sentiu o medo apoderar de si. A história era inacreditável, mas o que seus próprios olhos viam confirmava o inexplicável. Aquele homem que um dia antes parecia saudável, agora se apresentava como uma sombra. Sua aparência envelhecida, o cabelo grisalho e a pele marcada. Tudo isso era real e não havia explicação racional para o que acontecera. Eles nunca mais encontraram a caverna. O local exato havia se perdido, e talvez fosse melhor assim. Meu colega nunca quis voltar a algo naquela experiência. Isso deixou marcas profundas nele, um temor silencioso que o seguiu desde então. E com isso, decidiu mudar sua trajetória, desistindo da travessia e seguindo em direção ao oeste até alcançar Tijuana, onde permaneceu desde então. A última vez que conversou comigo, ele mencionou um telefonema que fez cerca de 1 ano depois. Ligou para o número do antigo companheiro de viagem e, para sua surpresa, quem atendeu foi a mãe do Juan. Foi então que recebeu a notícia que o deixou sem palavras. Seu amigo Juan havia falecido. Depois de recuperar um pouco de suas forças, o homem havia retornado ao seu povoado, onde viveu por mais 1 ano. No entanto, a mãe contou que ele jamais se recuperou completamente. Na verdade, seu estado foi se deteriorando de maneira assustadora. Aos poucos, seu corpo parecia estar sendo consumido, como se algo invisível estivesse devorando por dentro. A cada dia que passava, ele ficava mais fraco, perdendo massa muscular de forma acelerada. Ela relatou que, por serem uma família de poucos recursos, ele nunca teve a chance de fazer os exames médicos adequados para investigar o que realmente estava acontecendo com seu corpo. O que mais me perturbou foi o que ela disse sobre o cadáver do filho. Quando ele finalmente sucumbiu, o corpo estava tão reduzido e magro que parecia o de uma pessoa desnutrida e completamente encolhida, seca. Os exames não identificaram câncer. Era como se algo que de forma inexplicável o tivesse consumido por dentro até não sobrar quase nada. Uma visão que deixou marcas profundas na mente da mãe de Juan, que mesmo sem explicação sabia que aquilo não era normal. Algo muito além do natural havia ocorrido nessa história. Eu insisto, não sou alguém que acredita facilmente no sobrenatural. Mas o relato do meu colega naquela tarde me afetou profundamente. Não apenas pela estranheza da história, mas pela forma como ele contou, pelo olhar perdido e pela angústia que transparecia em suas palavras. Algo me dizia que aquilo não era invenção. A cada detalhe,
As dúvidas e a estranheza de tudo aquilo vivido por eles crescia dentro de mim. Espero sinceramente que ele se recupere dessa experiência horrível que passou. A escuridão sabia o meu nome. A história que vou relatar para vocês agora aconteceu comigo na antiga casa que meus pais alugaram. Algumas lembranças me fizeram sentir a necessidade de compartilhar essa história com vocês. A história do que estava realmente acontecendo, desde que fomos morar na Casa do Poço. Nós a chamávamos dessa maneira. Essa casa antiga fica atrás de uma igreja abandonada e conta com um poço artesiano funcional. Nunca havia deixado de ter água nas torneiras até há alguns meses, quando começou uma seca no estado em que nós morávamos. A sensação de quando você se aproxima desse poço é simplesmente ruim. A gente sentia o corpo gelado, que só de pensar dá um enorme arrepio. No início, atribuíamos essas sensações à profundidade do poço. Bom, isso só nos primeiros meses, porque deixamos de pensar dessa maneira. Certo dia, daqueles tranquilos depois de almoçar e ver televisão, eu estava brincando com meu irmão. Naquela época tínhamos 14 e 11 anos, respectivamente. Ouvimos ruídos de pessoas conversando que vinham do quintal onde estava o poço. Na hora não demos importância. Achávamos que minha mãe tinha visitas, até que ouvimos, num tom de voz baixa, nos chamarem: "Crianças, venham aqui." Assim descemos para o quintal, mas não havia absolutamente ninguém. Gritamos para nossa mãe, perguntando o que estava acontecendo, mas não houve resposta. Decidimos continuar brincando e subimos as escadas para o segundo andar. Mas justo ao chegar na metade delas, ouvimos a porta de entrada se abrir. Era nossa mãe, chegando da vendinha com o macarrão para o almoço. Meu irmão me olhou horrorizado e perguntou para mim: "Você também ouviu que nos chamaram? Não ouviu?" Só pude responder que sim, mas que talvez fosse nossa vizinha. Eu não queria assustá-lo e estragar aquela tarde. Naquele momento eu não fazia ideia de que esse seria o primeiro de muitos acontecimentos que ocorreriam ali. De todos esses, o que marcaria meu medo de me aproximar daquele maldito poço foi o que aconteceu exatamente no dia 20 de janeiro de 2015, um dia depois do meu aniversário. Eu estava sozinho em casa. Meus pais e meus irmãos foram à praia, e como todo adolescente, aquele seria o fim de semana perfeito. Eu teria a casa só para mim, para desfrutar e estrear minha nova televisão. Naquela noite, eu estava na cozinha preparando o meu jantar, quando ouvi novamente aquele maldito chamado, mas dessa vez, eu ouvi bem perto do meu ouvido: "Criança, venha aqui." Fiquei muito assustado naquele momento. Estava certo de que não havia ninguém em casa comigo, então fiz algo que não deveria ter feito. Tentei simplesmente não me importar com aquilo. Eu ignorei completamente. Em seguida voltei a ouvir, mas agora um pouco mais longe. Então, achei que estaria dando certo ignorar aquela situação. Ignorei mais uma vez, mas eu não sabia que aquele seria o início do fim de semana mais aterrorizante da minha vida. Terminei de comer e fui em direção às escadas que levavam ao meu quarto quando percebi algo. Vi um vulto negro com o braço esquerdo apontando para a janela. Eu fiquei petrificado, completamente imóvel. A coisa permaneceu ali parada e disse mais uma vez: "Venha aqui, minha criança." Corri como nunca para o meu quarto. Tentei me acalmar e dar menos importância. Eu estava tentando acreditar que tinha sido apenas minha imaginação. Por algumas horas tudo permaneceu calmo. Passou um tempo
Comecei a me sentir cansado e acabei caindo no sono. Não sei quanto tempo passou, mas acordei ouvindo alguém batendo na minha porta. As batidas eram parecidas com a da minha mãe. Levantei-me desorientado, achando que eles já tinham chegado, mas percebi que era sábado e eles só chegariam na terça-feira. Naquele momento, fiquei observando a porta, quando ouvi novamente, mas agora com a voz parecida com a da minha mãe. Jorge, venha, desça aqui. Fiquei em choque, não sabia o que fazer. Peguei meu escapulário que sempre mantenho debaixo do meu travesseiro e comecei a rezar. Mas eu estava tão nervoso que mal conseguia completar o Pai Nosso. Em seguida ouvi de novo alguém batendo na porta, mas agora vinha do quarto dos meus pais. Levantei e fui lentamente, bastante alerta para verificar. Não encontrei nada. Não tinha ideia por que aquilo estava acontecendo. Voltei para o meu quarto e continuei a tentar rezar. Isso me deu certa calma. Depois liguei minha televisão e fui assistir um filme. Mais tarde senti fome novamente. Caminhei pelo corredor que leva às escadas e justo ao começar a descer, novamente ouvi aquela voz que queria me fazer acreditar que era minha mãe. Jorge, vem aqui. Estou na frente de casa agora. Meu Deus, eu não sabia mais o que fazer. Voltei para o quarto quando, de repente, vi aquela silhueta com a mão estendida. Parecia uma mulher com cabelos longos, mãos muito longas e finas. Eu estava petrificado. Meu coração batia muito forte. Eu mal conseguia respirar. Era uma sensação esquisita de algo muito ruim. E ela ficava apenas me olhando. Não se movia, só estava ali, apenas me olhando. Quando consegui voltar à minha consciência, olhei para o meu relógio e tinham se passado 30 minutos, dos quais eu não lembrava absolutamente nada. Eu achei que haviam passado apenas alguns segundos. E a voz disse novamente: Jorge, caramba, vem aqui agora. Desta vez era um tom mais irritado, como se estivesse me repreendendo, mas ainda era a voz da minha mãe. Eu jurava que era ela. Fiquei desesperado e gritei: Já chega, você não é minha mãe. Houve um silêncio. Depois ouvi uma risada. Uma risada que ecoa até hoje em minha mente. Eu não fazia ideia do que fazer. Então eu rezei. Rezei e rezei novamente, mas continuei ouvindo a mesma coisa. Aquela foi a gota d'água. Eu não ia conseguir ficar mais ali e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Corri para o meu quarto e preparei minhas coisas e pensei em ligar para minha avó. Minha avó, por parte de mãe, que na época ainda estava viva e que morava a uns 3 quarteirões de distância da minha casa. Peguei o telefone que estava na sala para avisar se podia dormir lá pelo fim de semana, mas tentava lembrar o número e não conseguia. Tentei procurar a agenda da minha mãe, que ficava próximo ao telefone, e não encontrava. É um número que até hoje lembro, mas que naquele momento não conseguia discar. Deixei o telefone de lado, tentei me acalmar e decidi ir sem avisar. Sabia que contando para ela, ela entenderia perfeitamente. E ao caminhar até a porta de entrada, o telefone começou a tocar, com o toque que atribuímos à minha avó. Parecia que ela sabia o que estava acontecendo e por isso estava ligando. Atendi e ela me perguntou: Oi, meu filho, está tudo bem? Você ligou, mas só se ouvia sua respiração. E antes de desligar você disse: Adeus. Está tudo bem com você? Quer que seu avô vá até aí? Que estranho. Eu não consegui nem lembrar o número para ligar. E justo quando ia falar isso para ela e que nada estava bem, voltei a ouvir: Jorge, vem aqui, meu filho. Mas já não era a voz da minha mãe, era a mesma voz que tinha rido antes. Saí correndo e deixando as minhas coisas. Tentei abrir a porta da sala, mas estava trancada. Usei minhas chaves, mas nenhuma delas abria.
Era como se fosse outra fechadura. Não sabia mais o que fazer. Comecei a ficar com tanta raiva que decidi dar uns chutes na porta, que acabou abrindo, mas acabei quebrando os dedos do pé. Saí porta afora, mas a dor era tanta que ao pisar no chão, acabei torcendo o tornozelo e caí nos 3 degraus da entrada da porta. Perdi os sentidos e desmaiei ali mesmo. Recuperei os sentidos um tempo depois, com a chuva me molhando. Eram 2 da madrugada. Senti uma dor inacreditável, além do medo. Fui mancando devagar até a casa de minha avó, onde naquela hora da madrugada, meus avós me levaram para o pronto-socorro. Consegui atendimento rápido e depois de muitas doses de analgésico e fui me recuperando aos poucos. Minha cabeça ainda estava confusa, mas eu estava ficando mais tranquilo, pois provavelmente quando me dessem alta do hospital, eu iria para a casa dos meus avós. O detalhe é que nenhum vizinho ouviu os barulhos que fiz, gritando de desespero e chutando a porta. Pensei em falar com minha avó sobre o acontecimento, mas fiquei quieto. Dei uma desculpa um pouco esfarrapada por conta do meu pé e da porta quebrada, mas ficou tudo bem. Meu avô ajudou no conserto dela antes do regresso dos meus pais. Os dias se passaram e não vi e nem ouvi mais nada. Nem o meu irmão ouviu mais nada. Na verdade, ele foi a única pessoa que confiei naquele momento para contar essa história. Mas eu ainda sentia a sensação de que alguém parecia estar me observando. Algo extremamente negativo e raivoso, por onde quer que eu fosse naquela casa. O tempo todo sendo seguido e observado. É uma sensação horrível. Passei a não ficar mais sozinho em casa. Sempre tentava dar uma desculpa para sair dali. Mas também não deixava nenhum membro da minha família ficar sozinho lá por muito tempo. Aquele foi o pior final de semana da minha vida, naquele local. Ainda vivi naquela casa com minha família por mais ou menos uns 10 meses e nesse meio tempo descobri algo que me deixou muito triste e de certa forma aflito. Uma mulher que ajudava nas tarefas da igreja abandonada há muitos anos atrás havia desistido da vida e se jogou naquele poço. Eu não via a hora da gente se mudar para um local longe dali. Muito tempo depois, meu pai comentou conosco de que a casa não está mais para ser alugada, e sim para venda. Tenho 47 anos e antes de começar a história, quero deixar claro que todos os nomes que você vai ouvir aqui foram trocados para minha segurança. O que vou contar soa como algo saído de um pesadelo, mas infelizmente aconteceu com a minha tia Carla, pelo menos as partes em que conseguimos descobrir referente ao envolvimento dela nessa história. Ainda assim, sinto que há coisas escondidas, fragmentos que ninguém teve coragem de revelar para mim e para minha mãe. Na época eu tinha só 4 anos, então quase tudo o que sei veio das lembranças da minha mãe. Bom, minha mãe tinha mais 3 irmãs, mas aqui vou tratar apenas da minha tia Carla. Essa minha tia sempre teve um jeito complicado de lidar com as coisas na família. Era impossível saber quando falava sério ou quando apenas queria testar os outros. Sempre arrumando problemas com as outras irmãs, inclusive com minha mãe. E depois que o marido morreu de câncer no estômago, aí ela começou a se isolar, como se algo dentro dela tivesse se apagado de vez. Aos poucos, ela parou de ir à igreja, ignorava as ligações da família e começou a se aproximar de pessoas estranhas. Minha mãe dizia que eram mulheres elegantes, sempre bem vestidas, que pareciam ter dinheiro e, curiosamente, nunca saíam de perto da minha tia. Com o tempo,
foi como se tivessem cercado ela por completo, impedindo qualquer um de se aproximar. No começo, a família acreditou que fosse apenas um luto, um reflexo do sofrimento que ela ainda não sabia lidar. Por isso, ninguém insistiu em se aproximar. Mas foi justamente nesse silêncio que aquelas mulheres a conduziram a algo mais obscuro. Com o tempo, descobrimos que o grupo ao qual ela havia se unido era, na verdade, uma seita chamada Ordo Noctis, a Ordem da Noite, que em documentos públicos se disfarçava sob o nome aparentemente inocente de Centro Comunitário Estrela Guia. Com o passar dos meses, minha tia mergulhou cada vez mais naquele grupo. Minha prima Bianca, filha da tia Carla, tinha apenas 6 anos de idade. Uma menina calma, gentil, ainda tentando entender a ausência do pai. Então, em fevereiro de 1982, quase um ano depois da morte dele, ela desapareceu. Minha tia afirmou que quando voltou para casa, a menina simplesmente não estava mais lá. Todos estranharam o fato de uma criança tão pequena ter sido deixada sozinha. Mas ela se defendeu com tantas explicações diferentes que no fim a maioria preferiu acreditar. A polícia chegou a investigar, mas nada indicava arrombamento. Nem havia qualquer rastro que explicasse o sumiço de Bianca. Era como se ela tivesse se dissolvido no ar. Com o tempo, o contato da família com minha tia foi se tornando quase inexistente. Então, 2 meses depois, uma denúncia anônima levou as autoridades até um sítio afastado, no meio do nada. Lá dentro, os agentes encontraram um cenário indescritível e pavoroso. Fragmentos de corpos humanos, ossos de animais domésticos, objetos que pareciam ter sido usados em rituais, pilhas de cadernos com anotações e fotografias que ninguém conseguia encarar por muito tempo. O que ninguém ousava acreditar acabou se provando real. Minha tia havia oferecido a própria filha em um ritual conduzido pela seita. A confirmação veio dos registros da Ordo Noctis, que documentava tudo com precisão quase clínica. Entre os papéis, havia descrições detalhadas do sacrifício, mencionando o nome de tia Carla e fotografias em que ela aparecia ao lado dos demais membros. A família entrou em colapso. Quando minha mãe a viu novamente, disse que era impossível reconhecê-la. O olhar, a postura, até o modo de respirar, nada lembrava a mulher que ela havia sido um dia. Quando finalmente foi detida, já não parecia a mesma pessoa. O rosto carregava uma expressão vazia, distante de qualquer empatia humana. Algo frio, vazio, sem se importar com nada. No interrogatório, respondeu às perguntas com um sorriso sereno, o tipo de expressão que causa desconforto porque não combinava com o que se via e o que se ouvia da tia Carla. Foi encaminhada a um hospital psiquiátrico, mas logo os médicos concluíram que ela sabia exatamente o que havia feito. Desde então, cumpre pena em regime fechado, sem jamais demonstrar remorso. À medida que as investigações avançavam, a teia de envolvimento da tia Carla com a seita começou a se revelar. A Ordo Noctis não era composta apenas por devotos fanáticos. Havia algo mais calculado por trás. O grupo mirava pessoas com bens, heranças ou posses de valor, explorando-as sob o pretexto de uma doutrina espiritual. Segundo os registros, acreditavam ser capazes de atravessar o limite entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Para eles, a morte representava passagem, não o fim. E essa passagem só poderia ser aberta com o sacrifício de uma alma pura, marcada pela inocência.
Tia Carla foi levada a acreditar que o marido não havia partido completamente, que sua alma permanecia presa entre dois planos à espera de um chamado. As mulheres que passaram a acompanhá-la, sempre gentis e bem vestidas, alimentavam essa crença com voz mansa e promessas de consolo. Falavam sobre um ritual antigo, capaz de abrir o caminho entre os mundos e restaurar o que havia sido perdido. Diziam que a travessia exigia equilíbrio. Para recuperar uma vida, outra deveria ser entregue, uma do mesmo sangue. O que tia Carla jamais entendeu é que a seita enxergava nela mais do que uma devota vulnerável. Havia interesse em tudo que o marido deixara para ela: a casa, o dinheiro e certas relíquias de família que carregavam um valor antigo. Entre elas, um espelho de mão vindo da Holanda do século XIV. Uma peça rara e inquietante, cuja superfície parecia nunca refletir da mesma forma. Diziam que no mercado negro valeria uma fortuna. Tia Carla se deixou guiar por cada promessa, convencida de que o ritual traria o marido de volta. Ofereceu Bianca, acreditando que o sangue da filha seria a chave para romper o véu entre os mundos. Mas, quando tudo terminou, não houve sinal algum. Nenhuma presença, nenhuma voz, apenas um vazio denso, profundo, como se o próprio silêncio tivesse engolido tudo. Quando os investigadores entraram no sítio, o espelho ainda estava lá, manchado por sangue seco, posicionado no centro de um círculo de símbolos entalhados no chão. Depois daquele dia, ninguém soube dizer o que aconteceu com ele. Alguns afirmam que foi recolhido como prova, outros juram que simplesmente desapareceu. E até hoje, há quem diga que o espelho não reflete imagem de nada, nem de ninguém, apenas um grande vazio. Essa é uma história curta, mas foi um momento de muita tensão que vivemos e que eu gostaria de contar para vocês. Minha esposa e eu tiramos férias anuais em diferentes lugares. É nossa maneira de dar uma pausa na vida cotidiana e passar um tempo de qualidade juntos. Este ano reservamos uma cabana no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Essa cabana era afastada e descrita como sendo tranquila e pacífica, longe de outros lugares ou pessoas. A maior parte da nossa vida foi vivendo em cidades muito agitadas, então isso parecia ótimo para nós. Quando chegamos, fomos a um supermercado a pé para comprar o que precisávamos e em seguida pegamos um táxi até a cabana. Não alugamos um carro, porque sabíamos que ficaríamos lá apenas por 3 dias apenas e queríamos passar esse tempo só na cabana. Se mudássemos de ideia ou precisássemos de algo, poderíamos sempre pedir um Uber. Nossa viagem de táxi levou pouco mais de 1 hora da cidade onde pousamos. A maior parte do percurso foi entre enormes cadeias de montanhas e paisagens cobertas de árvores. Era realmente lindo e nos deixou animados para a nossa estadia. Por volta das 19 horas, chegamos à cabana. É um local completamente isolado no meio da floresta. Mesmo a entrada que levava até ela era pouco mais do que marcas de pneus na terra. Pagamos o táxi e depois levamos nossas coisas para dentro. A cabana em si era pequena. Havia o andar principal que tinha a cozinha e a sala de estar com uma escada que levava a um mezanino onde ficava a cama. A área da cama no mezanino era baixa. Você literalmente tinha que engatinhar para chegar à cama. De qualquer forma, desempacotamos as compras e fizemos um jantar muito rápido, pois estávamos cansados do voo.
Depois, abrimos uma garrafa de vinho para relaxar a noite. Acendemos a lareira e conversamos sobre como estávamos ansiosos pelos próximos dias. Já era por volta das 23 horas, e enquanto conversávamos, ouvimos de repente algo do lado de fora. Alguém estava andando na grama perto da cabana. Era alto, como se estivesse realmente perto. Minha esposa começou a ficar nervosa, então tentei mostrar calma e disse que estava tudo bem. Levantei-me e olhei pela janela. Só então percebi o quanto estava escuro lá fora. Olhei ao redor, vendo nada além de grandes árvores por todos os lados e uma escuridão total ao redor delas. Disse a ela que não vi ninguém. Então fui até a porta da frente, deixei aberta e liguei as luzes externas. Tudo o que eu realmente podia ver lá fora era uma pequena parte da entrada, mas não vi ninguém. A floresta estava muito calma e quieta. Então, se alguém ainda estivesse andando por lá, eu sentiria que poderia ouvir. Voltei para dentro e perguntei à minha esposa se ela ainda ouvia os passos. E ela disse que o som não parecia ter desaparecido. Simplesmente parou de repente em algum lugar atrás da cabana. Isso estava me deixando preocupado. Eu disse a ela para subir ao mezanino e ficar quieta enquanto eu tentava descobrir o que estava realmente acontecendo. Fui ao redor e verifiquei todas as janelas e novamente não vi absolutamente nada. Então, voltei para a porta da frente. Estava me preparando para sair quando um som repentino sacudiu a cabana. Olhei para minha esposa que estava olhando para o teto. Alguém estava literalmente no telhado da cabana. Voltei para dentro, fechando a porta e janelas, e liguei imediatamente para a polícia, dando longas instruções de como chegar até a cabana onde estávamos. Por cerca de 40 minutos, continuamos ouvindo passos ainda no teto da cabana. Pouco tempo depois, ouvimos os pés de alguém tocarem o chão do lado de fora. E aí, os passos foram ficando distantes, como se estivesse se afastando da cabana. Por cerca de 40 minutos, continuamos ouvindo passos ainda no teto da cabana. Pouco tempo depois, ouvimos os pés de alguém tocarem o chão do lado de fora. E aí, os passos foram ficando distantes, como se estivesse se afastando. Eu e minha esposa olhamos pela janela mais uma vez, e dessa vez vimos uma silhueta. Parecia ser uma mulher muito alta, com vestido longo, esvoaçando com o vento. Ela estava caminhando no meio das árvores. Ficou parada por um tempo. Parecia que estava olhando fixo para a direção da cabana e depois acabou desaparecendo em meio à floresta. A polícia fez o nosso relatório e nos disse que não havia outra residência por cerca de umas 20 milhas, mais ou menos. O centro da cidade ficava a umas 15 milhas. Os policiais foram muito atenciosos e nos deram uma carona até a cidade. Alugamos uma outra acomodação local, onde infelizmente ou felizmente passamos o resto das nossas férias. Depois, com calma, ficamos questionando tudo o que aconteceu e chegamos à conclusão de que foi arriscado o que fizemos. Uma certa imprudência da nossa parte. Alugamos um local em uma região distante de tudo e de todos. Por mais que houvesse esse desejo de nos afastarmos de toda a correria dos centros urbanos e como recompensa teríamos paz e quietude, não pensamos no que isso poderia nos custar. Poderíamos nos acidentar com qualquer coisa e não conseguiríamos ajuda rápida e necessária. Poderíamos encontrar um animal e sermos atacados por ele. Não saberíamos como proceder de forma correta diante dessas possíveis ameaças. Mas o pior de todos os animais estava por lá, pronto para estragar um momento de alegria. O que essa pessoa, se é que era uma pessoa, assim disse minha esposa, o que ela estava fazendo por ali, também sozinha, andando por aquela floresta?
Como essa pessoa, abre e fecha aspas, subiu e desceu incrivelmente rápido do telhado da nossa cabana. É simplesmente aterrorizante pensar em toda a situação que vivemos, naquele pequeno espaço de tempo. Estamos muito agradecidos por termos saído de lá antes que algo mais pudesse ter acontecido.